Show de bola. Bom, aqui outro detalhe interessante. Quando se pratica o crime contra a mulher na relação doméstica e familiar, o crime que vai ser enquadrado aquele comportamento é o do Código Penal. Não é um crime específico da Lei Maria da Penha. Se você for olhar a Lei Maria da Penha, ela não cria crimes. Na verdade, ela só tem um que é recente, eu vou mostrar daqui a pouco qual é, que é o descumprimento de medida protetiva de urgência, mas aguardem as cenas dos próximos capítulos. Eu só quero que vocês percebam que a Lei Maria da Penha ela não criou novos crimes. Quando o marido agride a mulher, qual é o crime? O crime que o marido está cometendo? Lesão corporal, artigo 129 do Código Penal. Né? Quando o marido danifica o celular da mulher, inconformado que ela passa o dia no WhatsApp, ele está cometendo o crime do artigo 163 do Código Penal, crime de dano. Os crimes são do Código Penal. Mas para esses crimes, nós iremos aplicar as medidas protetivas da Lei Maria da Penha, porque essa foi a finalidade da lei. A lei, na verdade, ela é procedimental. Ela trouxe medidas protetivas de urgência. E qual é a finalidade, tenente, das medidas protetivas de urgência? O que vocês acham? Quando eu falo, olha, isso é uma medida protetiva de urgência, qual é a finalidade? É evitar que a mulher ela seja vítima novamente enquanto o agressor está sendo processado. Essa é a ideia. Porque antes, quando não existia a Lei Maria da Penha, ela fazia uma denúncia, eu vou fazer entre aspas, porque o nome certo não é denúncia, né? E sim notícia do crime, exatamente. Ela fazia a notícia do crime e enquanto o agressor estava sendo investigado e processado, ela estava apanhando em casa todo dia, porque o cara estava morando com ela. Não havia naquele tempo, lá atrás, uma forma de tirar ele de casa, e agora há, que é um exemplo de medida protetiva de urgência. Então perceba que a Lei Maria da Penha, ela trouxe medidas protetivas de urgência. Entendido? O crime cometido vai ser o do Código Penal e procedimentalmente eu vou aplicar as medidas protetivas para evitar que ela seja maltratada, violentada enquanto o agressor está sendo processado. Tudo bem? Então vamos lá. Vê se vocês entenderam. O ex-marido que entra em casa e amarra a mulher, a ex-mulher, praticando contra ela relação sexual, comete qual crime? Crime de estupro. Onde é que está esse crime? Na Lei Maria da Penha ou no Código Penal? No Código Penal. Você concorda que é importante a gente adotar medidas para evitar novas agressões? Então, para este caso, eu vou aplicar as medidas protetivas de urgência. E onde é que estão essas medidas? Na Lei Maria da Penha. Ficou claro? Então, cuidado com isso. Quando acontecer um crime contra a mulher, na relação doméstica e familiar, você não vai procurar o crime da Lei Maria da Penha, você não vai encontrar nada lá. Você vai pegar o crime do Código Penal. Opa, aqui, 213. Artigo 213, Código Penal, estupro. Beleza? Opa, tá aqui, ó, furto, dano, lesão corporal, feminicídio. Muito bem. Vamos lá. E quais são as medidas protetivas de urgência? Quais são elas? Olha só, antes disso, quem é que decreta a medida? Vamos falar um pouco da parte procedimental. Quem é que decreta a medida? O juiz, tá? O juiz é quem decreta a medida protetiva de urgência. Tudo bem até aí? Essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Agora vai a novidade. Nas comarcas em que não possuem juiz de plantão, o delegado de polícia poderá decretar uma medida protetiva de urgência, que é o afastamento do lar. Certo? Mas isso somente nas comarcas em que não possuem juízes de plantão. Isso é novidade. Inclusive, eu nem coloquei no material escrito para chamar a atenção aqui em sala de aula e vocês colocarem isso em observação ali, ó, para lembrar na hora da prova. Vamos lá, observação. Nas comarcas que não possuem juiz plantonista, o delegado de polícia poderá decretar o afastamento do lar. O delegado poderá decretar o afastamento do lar. O delegado poderá decretar o afastamento do lar. Como MPU,
Escreva aí do lado, MPU. O que é MPU? Medida protetiva de urgência, para a gente simplificar, beleza? Então, vocês anotaram que nas comarcas que não hajam juízes plantonistas, o delegado de polícia poderá decretar a medida protetiva de urgência de afastamento do lar, né? MPU. Tranquilo? Muito bem? Mas qual é a regra geral? Quem decreta é o juiz. Tenente, interessante essa observação. E nas comarcas que nem tem juiz plantonista e nem tem delegado? Qualquer policial pode decretar, até o militar. Entendido? Vamos complementar essa observação? E se não tiver delegado também, vamos lá? E se não tiver delegado também, a medida poderá ser decretada por qualquer policial. E se não tiver delegado também, a medida poderá ser decretada por qualquer policial. E se não tiver delegado plantonista também, a medida poderá ser decretada por qualquer policial. Entendido? Qual foi a ideia do legislador em criar esta nova opção? E é recente isso, deve ter 3, 4 meses. Qual foi a ideia do legislador? Desburocratizar. Facilitar o acesso da mulher a uma medida protetiva de urgência, principalmente naquelas cidades do interior, onde não tem juiz nem delegado. Que a única referência policial, às vezes, é um sargento, é um cabo da PM. Ele vai, como autoridade policial, decretar a medida protetiva de urgência. Não pode todas, tá? Só pode essa aí de afastamento do lar, que é uma medida mais eficiente. De tirar o cara de casa, né? Porque imagina, pô, a mulher vai fazer a notícia do crime, volta e o cara está lá. Se ele toma conhecimento, ele mata a pessoa, mata a mulher. Entendido? Mas vamos voltar para a regra geral, no país da Disney. Quem é que decreta? O juiz. Não é isso? A regra geral, o juiz. Show de bola. Ele pode decretar de ofício, por decisão própria, quando ele toma conhecimento, opa, isso aqui é grave, eu vou autorizar, eu vou decretar. Como ele pode ser solicitado para decidir desta maneira. E quem é que pode solicitar? Quem é que pode requerer? Tanto o Ministério Público como a própria vítima pode fazer o pedido. Entendido? A própria vítima pode fazer um pedido. Senhor juiz, senhora juíza, por gentileza, me decrete a favor uma medida protetiva de urgência para afastar do lar o agressor. Ele pode atender esse pedido. Tudo bem? Ele pode fazer de ofício, como ele pode fazer a pedido do Ministério Público ou da vítima. Show de bola! As medidas que nós vamos estudar daqui a pouco, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa, várias. E quais são elas? Aqui estão. A mais comum qual é? Esta, afastamento do lar. Afastar o agressor do lar. O juiz decreta e diz, você não pode mais ficar aqui, sai de casa. Além dessa medida, também é muito comum a proibição de aproximação. Como foi o que aconteceu com aquele artista lá, o Dado, né? Estabeleceu lá a distância de 500 metros que ele não poderia se aproximar da Luana Piovani, eu acho. Não lembro, faz tempo que eu não leio, que eu não assisto TV Fama, faz tempo, né? Como é o nome daquelas revistas lá de fofoca? Tititi, faz tempo que eu não leio o Tititi. Mas não tinha essa história aí, né? Que ele agrediu e aí teve uma situação que ele ficou obrigado a manter uma certa distância. Eu me lembro dessa cena aí. Até aparece ele com uma fita métrica, assim, meio que zoando da decisão, não posso me aproximar. Enfim, é um exemplo, tá? Afastamento do lar. A outra, a proibição de contato, de aproximação. Entendido? Proibição de aproximação e contato. E essa proibição de contato, que olha que interessante, pode ser contato físico ou contato virtual. Impedir o cara de ficar mandando mensagem no direct, no Messenger, no WhatsApp. Tudo bem? Pode até colocar aí do lado, contato físico ou virtual. Também proibir de frequentar determinados lugares, então a mulher está lá matriculada na academia e o marido também. Não, vai ser da academia, você é para outra. Pode proibir. Pode restringir as visitas aos dependentes menores, né? Ainda que haja guarda compartilhada, ele pode restringir. E pode suspender a posse ou porte de arma de fogo, caso o agressor tenha registrado no seu nome armas.
Certo? Tudo bem até aí? Então, essas são as medidas protetivas de urgência, conferidas em favor da vítima e visam dificultar a vida do agressor. Certo? Quais são as mais comuns? Essas duas. Afastamento do lar e a proibição de contato físico ou virtual e ou a proibição de aproximação. O juiz determina, não, você tem que ficar 500 metros de distância. Tem estados por aí que já estão mais avançados, só uma curiosidade, um parênteses, já estão mais avançados, que eles dão uma espécie de pulseira, parecido com esse meu relógio aqui, ó, para a mulher, e uma pulseira dessa para o agressor, e há entre elas a geolocalização. Então, cada vez que o agressor se aproxima, acusa lá no sistema de que ele estava violando a medida protetiva de urgência, porque daqui a pouco a gente vai ver qual é a consequência de violar a medida protetiva de urgência. Tá? Já tem estados que estabelecem isso, é uma forma de impedir com que ele, né, se aproxime e faça algo pior contra a mulher. Tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos analisar as medidas protetivas que recaem sobre a mulher, que antes elas recaíam para o agressor, concorda? O agressor se afastar do lar, o agressor não poder se aproximar. Agora nós vamos falar das medidas que recaem para a mulher, a favor dela. Uma, encaminhar a mulher para o programa de proteção. 2, recondução da mulher à sua residência. 3, olha que interessante isso, determinar o afastamento da ofendida do lar. Será que o juiz ele pode decidir, em vez de afastar o agressor do lar, afastar a mulher? O que é que vocês acham? Se caísse isso na prova, claro que vocês vão marcar certo porque vocês acabaram de ver. Mas se não tivesse isso escrito aqui, se perguntar se o juiz pode decretar o afastamento da mulher do lar como medida protetiva de urgência, vocês marcariam certo ou errado? Muitos iriam marcar como errado, né? Como eu também já marquei uma vez resolvendo questões de prova em casa. Porque na nossa lógica a gente só pensa o quê? Não, vamos tirar de casa o agressor, né? Vamos tirar de casa quem está causando problema, né? Essa é a ideia? Mas há situações específicas em que o juiz pode entender que afastar a mulher é mais adequado. Por exemplo, Maria é casada com João, João está agredindo Maria, eles moram na casa dos pais de João. Vocês acham que vai resolver o problema se tirar o João de casa? Ou ela vai continuar se sentindo intimidada, ameaçada pelos pais de João? Com certeza ela vai ficar num cenário constrangedor, num cenário inadequado. Nessa situação é preferível o quê? Tirar ela de casa. Colocar no abrigo, colocar em um programa assistencial. Então percebam que a lei, de forma correta, permite o juiz, a depender do caso concreto, claro que é excepcional, né? Afastar a mulher de casa. Entendido? A ofendida de casa. Quando ele entender que só esse caso, só essa medida vai ser apropriada. Tudo bem? Qual é a regra geral? Quem é que sai de casa? O agressor. A mulher pode ser retirada de casa? Pode ou não pode? Pode. É uma medida excepcional, mas ela existe sim quando se mostrar mais adequada, mais eficiente. Tranquilo? Muita gente erra na prova isso aqui. Não lê a lei atentamente, aí quando cai a questão, somente o agressor pode ser retirado, afastado do lar, já que seria inadmissível mantê-lo na residência e afastar a ofendida. Aí todo mundo vai dizer, tem lógica essa questão, vou marcar certo. Não, está errada. Está errada. Como no exemplo que eu acabei de dar, afastar a mulher do lar é mais apropriado. Muito bem. Agora a pergunta talvez mais importante para a prova. E o que acontece quando o agressor, que possui uma medida protetiva de urgência, descumpre? O que acontece se o marido se aproximar da mulher, descumprindo o limite de distância que foi determinado pelo juiz? O que acontece? Ele está cometendo o crime. Qual crime? O do artigo 24A, que é o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Cuidado, tá? Isso é novidade. Escreve do lado, novidade. E pasmem, até pouco tempo atrás não existia esse crime. E à época, quando o marido descumpria a medida,
a gente não podia fazer absolutamente nada, sabiam disso? A gente chegava lá e encontrava o cara dentro de casa, mesmo tendo ele a obrigação de ficar longe. A mulher ligava para a gente dizendo, olha, o cara está aqui dentro, está descumprindo a medida. A gente chegava lá, a gente só podia mandar ele embora, a gente não podia prender, não podia fazer nada, porque não era considerado crime ainda. O legislador só foi se atentar para isso recentemente. E de lá para cá, de forma muito correta, foi esse ajuste do legislador, é considerado crime o descumprimento da medida protetiva de urgência. Entendido? Muito bem. Então, aquele que descumprir decisão judicial que confere medidas protetivas de urgência prevista nessa lei, será punido com detenção de 3 meses a 2 anos. Olha só, abril do ano passado foi incluído esta nova modalidade criminosa. E outro detalhe, havendo prisão em flagrante, mesmo a pena sendo inferior a 4 anos, o delegado de polícia não pode conferir a fiança. Só quem pode conferir a fiança nesse crime é o juiz. Entendido? Vocês vão estudar. Eu não sei se isso cai na prova de vocês, mas o delegado ele pode conferir fiança aos crimes afiançáveis cuja pena máxima é até 4 anos. Em tese ele poderia aqui, mas como a lei proíbe, só o juiz é que na prática pode conferir fiança. Entendido? Então cuidado com esse detalhe. Se perguntar na prova, o agressor que descumpriu a medida protetiva de urgência, foi preso em flagrante pela prática de um crime, pode ser beneficiado pela fiança concedida pelo delegado? Pelo delegado, não. Só quem pode conferir a fiança nessa hipótese é o juiz. Entendido? Outro detalhe interessante, em todos os crimes que tivermos a aplicação da Lei Maria da Penha, ou seja, todos os crimes contra a mulher no contexto da relação doméstica e familiar, não será aplicada a lei do juizado especial criminal, a lei 9.099. Portanto, resumindo, não cabe termo circunstanciado de ocorrência. Não cabe. Entendido? A ameaça contra a mulher feita pelo marido, em que pese ser um crime de menor potencial ofensivo, não cabe TCO. Não cabe porque não se aplica a lei 9.099. Muito bem. E já em tom de conclusão, uma regra interessante, essa aqui, ó. Preste atenção. Uma regra interessante. Olha só. Vocês já tiveram aula de processo penal? Aqui. Hoje é legislação, né? Legislação penal. Acho que processo penal é com outro professor. Ah, hoje é a primeira aula do curso? Ah, ótimo. Tranquilo. O processo penal, acho que vai ser o professor Mário Luiz, né? Davi Queiroz, delegado Davi Queiroz. Ele vai explicar isso aqui bem direitinho para vocês, tá? Mas vamos chegar lá já sabendo. Deixa eu explicar, olha só. No direito brasileiro, nós temos 3 tipos de crime. Crimes de ação penal pública incondicionada, crimes de ação penal pública condicionada e crimes de ação penal privada, certo? Vai guardando as informações, não se desespera. Vamos lá. Existem alguns crimes que dependem da representação da vítima para que o Estado possa fazer algo. Quer um exemplo? Crime de ameaça. Crime de ameaça, salvo engano, artigo 146 do Código Penal. Se puder confirmar, Luana. 146. Confirma? 7, quase. Qual é o 146? Ah, boa. 147. Muito bem, é isso mesmo. Artigo 147, depois que ela disse, é óbvio que é, né? Isso. Crime de ameaça. Ué, porque é muito artigo, né? É aula de direito constitucional, direito penal e processo penal. É muita coisa. Ontem estava dando aula de processo penal de manhã, direito constitucional à tarde, hoje direito penal. Ou melhor, legislação penal extravagante, né? Bom, crime de ameaça. Se você for olhar no Código Penal, um parágrafo único, não é isso, Luana? Este crime somente se procede mediante representação. Ou seja, esse crime de ação penal pública
condicionada. Depende da representação da vítima. A vítima precisa dar a carta verde para que o delegado e para que o Ministério Público possa fazer algo. Se a vítima não representar, a gente não pode fazer nada. Entendido? Então imagine que o marido ameaçou a mulher. E a mulher resolveu representar contra ele. Ela representou. Então o delegado vai instaurar um inquérito para apurar o crime. Ela pode retirar essa representação? Pode. Ela pode retirar essa representação. Qual é o detalhe quando envolve a Lei Maria da Penha? É que para ela retirar a representação, precisará fazer este ato perante o juiz. E não perante o delegado, como é normalmente para os demais crimes. Entendido? Então, o detalhe do artigo 16 está exatamente no fato de que, nos crimes de ação penal pública condicionada, se a vítima representar, ela pode, ao se arrepender, retirar a representação, ou seja, retratar-se, retratar. Ela pode retratar. Só que qual é o detalhe? Pela Lei Maria da Penha, a retratação deverá ser feita perante o juiz, até a data do recebimento da denúncia. Antes, quando não existia a Lei Maria da Penha, a mulher vítima de ameaça, ela podia retirar a representação lá no delegado. Chegava lá no delegado, na delegacia, muitas vezes a delegacia lotada de gente, né? Por causa de problema, que o canto para ter problema é delegacia, cara. Polícia, né? Na verdade, toda polícia está ocupada, é muito problema. A gente não tem tempo de apreciar as coisas. Aí a mulher chegava lá na delegacia, antigamente, e dizia assim, olha, eu quero retirar a representação de ameaça contra o meu marido, está tudo bem lá em casa. Muitas vezes ela ia lá forçada. O marido ficava aguardando lá de fora. Vai lá dentro, peça para retirar e me traga o papel. E a mulher limpava o rosto, né, para não ficar com aquela cara de lágrima, de choro, chegava, eu quero tirar a representação. Delegacia, aquele tumulto, a gente não tinha tempo de conversar com a mulher. E a gente dizia assim, só tem certeza? Não, eu tenho certeza. A gente via que ela não estava espontânea ali, mas a gente dava o papel, era um erro nosso. O que a lei resolveu fazer para proteger a mulher? Vamos tirar da delegacia essa possibilidade. Agora, se ela quiser se retratar, ela precisa fazer perante o juiz. Porque o juiz vai ter tempo. O juiz vai conversar com a mulher, tá, você quer retirar mesmo? Quero. Mas por quê? Me explique. Como é que está o relacionamento de vocês? Onde é que ele está? Ah, está ali fora? Ah, ele está te ameaçando? Ah, pois aguarde aqui que eu vou mandar prender ele. Essa foi a ideia do legislador. Resumindo, é isso. É retirar da delegacia a possibilidade de fazer a retratação e deixar isso a cargo do juiz. Entendido? Até a data do recebimento da denúncia. Porque, como eu disse, antigamente, infelizmente, tá, senhores? Porque a demanda é grande. Eu não estou aqui culpando a Polícia Civil, não estou. Eu sei que a demanda é gigantesca. Os caras não tinham condição de conversar com a mulher. Não tinham. É diferente do juiz, tem mais tempo. É um ambiente mais distante, não é aquele ambiente policial, de muvuca, de gente presa entrando, gente chorando, não é aquele ambiente. É mais fácil acontecer lá perante o magistrado. Entendido? Então, cuidado. Nos crimes de ação penal pública condicionada, aqui está um exemplo. A mulher pode retirar a representação, o nome disso é retratação, em audiência especialmente designada para tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ainda escuta o Ministério Público. Antes da juíza decidir, ainda escuta o Ministério Público. Certo? Em qualquer caso, em qualquer hipótese, a qualquer momento, se o juiz entender, ele pode decretar a prisão preventiva do agressor. Então, se ele vê que há um risco iminente à vida da mulher, ele decreta a prisão preventiva. E outro detalhe é que toda vez que o marido, ou melhor, o agressor, né? Vamos colocar só o marido para não restringir, mas toda vez que o agressor ele for posto em liberdade, a mulher vai ser notificada. Então, ela vai tomar conhecimento, olha, ele foi preso, ela toma conhecimento. Olha, ele foi posto em liberdade, ela toma conhecimento. Ela é notificada. Para quê? Para que ela se proteja. Né? Opa, o agressor está livre, vou começar a ter mais cuidado. Opa, o agressor está preso, dá para relaxar um pouco mais. Entendido? Isso é uma determinação da lei. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente aos pertinentes à entrada e à saída da prisão. Ela vai ser informada, né? Isso é importante para ela, principalmente quanto à saída, porque se o cara vai ser posto em liberdade, meu irmão, tem que ter cuidado. Às vezes o cara sai de lá mais violento ainda.